Certo, crianças. Nenhum grande comentário geral dessa vez, eu acho. Vamos direto para o texto. A viradinha da página 14 para 15 tinha sido simples, né? A gente parou ali nos sistemas. Dá para continuar dali. A gente começa direto de uma frase curta: This had been the prior March. Já falei disso aqui, acho. Isso é uma dinâmica de que o Wallace gosta muito. Não haveria nem motivo para alguém supor fazer alguma coisa diferente aqui, mas não custa lembrar, é uma hora boa de dizer, pelo amor de Deus, não vamos alterar tamanhos e proporções de frases em tradução. Ele gosta muito dessa dinâmica de frases imensas e cheias de interpolações, parênteses e tal. E de repente essa uma frase que meio que te dá um ritmo para a narrativa, que meio que te conduz. Ele usa frequentemente um mecanismo de sair da ação nessas frases curtas, ou sair em termos de perspectiva, de repente um ponto de vista externo, ponto de vista literalmente, ou nesse caso, por exemplo, uma contextualização grande. A gente está no meio desse vórtice amalucado, ele sabe que isso precisa de um respiro, esse respiro vem nessa frase bem curta que simplesmente fornece uma informação. This had been the prior March. Prior, aqui tem um ar de linguagem oficial, anterior, provavelmente estaria de bom tamanho para a gente. Mas eu queria só fazer um comentário aqui que eu também já fiz em outro momento, que é que os americanos, especialmente em narrativa, os falantes de inglês, especialmente em narrativa, são mais escrupulosos do que a gente com o uso do mais que perfeito. A gente não necessariamente precisa traduzir isso para o mais que perfeito. E aqui eu estou tratando o mais que perfeito, não só o mais que perfeito sintético da escolinha, fizera, comprara, mas todas as formas com teria a ver como auxiliar, tinha feito, havia dito. This had been the prime. Isso tinha sido no março anterior, no mês de março anterior, isso tinha sido no mês de março passado, qualquer coisa que a gente quisesse, não precisa ser o tinha sido. Para nós, a gente frequentemente faz, isso foi no mês, isso foi um ano atrás, isso foi um ano antes. A gente não precisa ser tão detalhista com esse mais que perfeito. Though his resume, ele deixa resume em itálico. Os americanos usam a palavra, ela está adicionalizada em inglês, ele não precisaria do itálico e não precisaria dos acentos, né, na maior parte dos casos. Então ele está sendo hiper detalhista aqui. Se a gente quiser manter em francês, dá para manter. Se a gente quiser colocar CV e talvez colocar entre aspas, já porque a cara do falante aqui funcionaria bem também. Included an advanced or graduate degree. Aí teve um negócio, muita gente traduziu esse degree como diploma. Fulano tem um degree in English. A gente não diz ele tem um diploma em inglês, a gente diz ele tem uma graduação, ele tem um curso, ele tem uma formação em inglês. Quando eu digo a gente não diz, sempre tem. Sim, eu digo, fulano diz, alguém diz. Estou pensando o que é mais sorvete de creme aqui, o que é mais normal. Então, não precisa colocar a palavra diploma necessariamente, dá para usar grau se a gente quiser, porque esse tipo de falante, esse cara aqui poderia usar. Mas uma coisa mais importante, graduate não é graduação, graduate é pós-graduação. Por incrível que pareça, nos Estados Unidos, um diploma de graduação é um undergrad degree e um diploma de pós-graduação é um graduate ou um grad. Grad school, por exemplo, é pós-graduação. Então, o que ele tem aqui é quase provavelmente não um mestrado, um doutorado, mas uma especialização. Quando você diz que fulano tem uma formação avançada ou de pós-graduação, alguma coisa desse gênero. A formação talvez fosse bom para aquele degree. No campo de psicologia industrial, sabe-se lá o que é esse campo, da Universidade de Cornell, ou na Universidade de Cornell. Esse parêntese eu acho ótimo, que se localiza, é ruim de traduzir, né? Na parte norte do estado de Nova York, ao norte do estado de Nova York, or upstate. Algumas pessoas tentaram traduzir isso na parte de cima, na parte superior. Eu quase diria com todas as letras que é caso de deixar em inglês, esse upstate New York. Aliás, é um recurso de que a gente não falou muito aqui, mas como esse cabra está deixando coisas entre aspas o tempo todo e está como que se afastando desses discursos, está como que marcando, como se diz, né, usando essas aspas, é uma oportunidade boa para a gente deixar coisas em inglês, coisas que são contextualizáveis, especialmente porque ele está sempre repetindo, ele está sempre glosando, ele está sempre caracterizando com duas coisas um mesmo núcleo de sintagma, né? Dessa vez ele vai dizer Northern or Upstate New York. Mesmo quem não fala inglês vai entender na hora que eu disser ficava no norte ou Upstate Nova York, de Nova York, como a gente quiser, ou do estado de Nova York. Muita gente colocou estado de Nova York aqui, embora não tenha no texto, e eu acho para lá de recomendável, né? Nem todo mundo lembra que a cidade de Nova York fica no estado de Nova York.
Jack Vivian was no mere counselor or frontline staff for Advanced Data Capture's EAP. EAP, Employee Assistance Programs. Isso foi traduzido lá atrás, na página anterior. É bom lembrar como que a gente traduziu para fazer a sigla certa aqui. Aqui rolou uma confusãozinha. Algumas pessoas se atrapalharam, né? Advanced Data Capture é o nome da empresa. EAP, ou Employee Assistance Programs, já esqueci agora, é o nome do departamento em que ele trabalha. Teve gente que traduziu ao contrário, né? Como se Advanced Data Capture fosse a função dele, ou o departamento. Jack Vivian não era simplesmente um counselor, um atendente, um conselheiro. Não, talvez aqui a gente tenha que fugir desse substantivo, né? Porque ele não era frontline também. Não trabalhava simplesmente no atendimento ou na linha de frente. Funciona. Linha de frente talvez eu não recomendaria usar 2 anos atrás, mas agora, durante Covid, ficou super recorrente. Então vale. No programa, né? Ele vai, para variar, colocar o parêntese no meio do sintagma, né? No programa de EAP. Então, no programa, como normalmente se chama, de EAP. A gente vai ter que dar um jeito de fazer esse parêntese funcionar como interrupção, né? Que aqui em português não é tão fácil assim, né? Porque o parêntese está qualificando o EAP e a gente teria que colocar programa na frente do EAP. Tem que dar um malabarismo sintático aí. But rather, mas na verdade, had been deliberately hired away from Wirehouse Paper Incorporated's Brunswick operation. Ele tinha sido deliberately hired away. Isso é super inglês, como você mete uma preposição num verbo e você modifica toda a relação do verbo. Ele não tinha simplesmente sido hired from, contratado daquela empresa. Ou seja, estava trabalhando naquela empresa e foi contratado. Ele foi hired away. Ele foi tirado de lá. Ele foi captado. Ele foi quase headhunted. Né? Ele foi buscado lá. Então, mais interessante traduzir esse matiz de que ele foi retirado de uma empresa concorrente ou de uma empresa de outro ramo, do que a noção de que ele foi contratado. Ele foi procurado, foi buscado, foi retirado, foi roubado quase, né, dessa empresa. Hired away, eu não acharia violento traduzir por roubado. E se bobear, mete umas aspas aqui porque funciona com ele. O nome da empresa Wirehouse Paper Incorporated. Dá para deixar esse Inc. Se quiser botar um LTDA, pouco importa, que a precisão absoluta do tipo de classificação da empresa, o que importa é dar esse ar do linguajar oficialoide que essa voz está usando, né? Brunswick Operation, do escritório de Brunswick, da sede de Brunswick dessa empresa, né? 7 anos antes, in order to specifically manage and oversee the entire EAP program. A fim de, e a fim de é meio feio, mas para esse cara funciona, a fim especificamente de gerenciar, ou de cuidar, ou de lidar com, and oversee. De novo, ele está usando 2 palavras que se sobrepõem bastante. Ele falando está managing essa parte da empresa, ou está overseeing essa parte da empresa, meio que da mesma coisa. Supervisionar ou gerenciar todo o programa de EAP. E agora, served also as, e agora ocupava também a função de, trabalhava como Administrative Liaison. E aqui teve gente que comeu bola. Eu tenho a impressão que eu deixei uma coisa para trás aqui que eu queria dizer. Não lembro. Não, era coisa do Graduate. Liaison aqui não é ligação. Um liaison é o executivo de uma empresa, ou no exército, o termo é usado também, é a pessoa que faz o contato entre 2 áreas. Administrative Liaison, a gente teria que pôr algo como quase relações públicas, ou representante administrativo, funcionaria razoavelmente bem. For the company's PPO Group Health Plan Program. Aí a gente já falou desse inferno do PPO, o que quer que você tenha decidido traduzir lá atrás, mantém aqui. Group Health Plan Program, o do plano empresarial, né, do plano de grupo da empresa. Which evidently required, está ele com o evidently de novo, né, e aqui talvez evidentemente funcione, necessitava considerable managerial and accounting expertise. Precisava de uma... E eu deixaria expertise, o pessoal está usando isso em português hoje, e dá o tonzinho feio que a gente precisa para a fala dessa pessoa. Administrativa, cuidado aqui com a repetição, porque
esse cara se repete demais, a gente está sendo escrupuloso em tentar manter as repetições dessa voz, mas também acrescentar a repetição onde não tem já vai deixar o texto talvez pesado demais, né? Então, complicado que a gente usou administrativo ali no liaison e aqui managerial, sei lá onde é que ele vai pôr esse acento. A gente vai ter que talvez encontrar uma outra forma de traduzir. E de contabilidade, a empresa, uma expertise de administração e de contabilidade também. Jack, Vivian and I had always gotten on. Isso aqui é muito legal, porque se a pessoa quer marcar uma diferença, ele quer passar por descolado e usar essas expressões, mas ao mesmo tempo marcar que, tipo, não sou eu que falo assim, são os outros que falam, e é para isso que ele usa as aspas, porque as aspas só na preposição, né? Vivian and I had always gotten on. Gotten on, entre aspas, ficaria legal. A gente sempre se deu bem, né? É basicamente esse o sentido. Mas por que só na preposição? Teve gente que traduziu se deu bem, ou coisa que vale tudo entre aspas, eu acho ok. Não daria para pôr as aspas só no bem, daria para pôr no se deu. A gente sempre se deu bem. Tá? E eu acho que aí funcionaria, ficava com o mesmo grau de estranhamento. And enjoyed a mutual regard. Uma frase super simples, mas super enjoada de traduzir. Né? Enjoy é sempre complicado. E gozávamos de uma mútua estima horrendo objetivamente. Não dá nem para defender, não, mas o texto do cara é esquisitinho. Não, aqui ficou feio mesmo. Mas a ideia é essa, né? Os dois tinham uma estima recíproca, os dois, e nos estimávamos reciprocamente, qualquer coisa assim, nos respeitávamos, gostávamos um do outro. Estima eu acho que funciona bem. We were frequently in the same flight, pulando parênteses aqui, né? Ficávamos muitas vezes no mesmo voo. Olha o tipo da relação pessoal que eles têm, né? Não é nem sentados juntos, a gente ia no mesmo voo. When his chronic lower back condition permitted, quando a sua condition é foda, né? Problema, seu problema lombar. Crônico, quando seu problema crônico na coluna lombar, eu diria, permitia, no mesmo voo, nos torneios, ou nas competições, ou nos campeonatos, talvez fosse bom, da empresa, durante os meses quentes do verão. Ele é incapaz de dizer uma coisa de uma vez só, né? Não podia ser durante os meses quentes, nem os meses do verão, tem que ser os meses quentes do verão. And sometimes enjoyed light conversation together. Isso parece tudo menos a descrição de uma coisa espontânea, né? Por vezes desfrutávamos de uma conversa agradável juntos. In the cart, e aqui deu um monte de problema na tradução de vocês. In the cart on par 4s and or 5s. Detalhe da barra virada ao contrário, que essa pessoa usa porque ela é ela. In the cart, aqui é o carrinho que leva os golfistas ou pode opcionalmente levar os golfistas de um buraco para o outro. E aqui par 4s and or 5s são os buracos de par 4 e ou 5. Traduziram das mais variadas e alopradas maneiras isso aqui, mas a ideia é, naqueles buracos que tem um par mais alto, par 3 é comum, par 2 é raro, o par já falamos disso aqui, né? O número de tacadas que se espera que você leve para completar o buraco. Se você completar o buraco abaixo do par, você melhora a tua classificação. Se você completar acima do par, você piora. Né? O resultado final da partida é quanto você ficou abaixo ou acima do par do curso todo, do campo todo de golfe. Então, um buraco de par 4 ou de par 5 é um buraco... é um buraco longo, provavelmente, difícil, e ao mesmo tempo com um par bastante alto. Como eles são jogadores não muito bons, os dois, é só nesses buracos que eles podem ter a chance de terminar antes dos outros, e daí ter esse tempo para essa conversinha depois acabar, ou conversar no carrinho enquanto cobrem essas longas distâncias desses buracos mais longos. Por que eu digo as duas oportunidades? Porque ele diz aqui, while waiting for other members of our foursome to locate an errant ball or hole out on the hole's green. É um foursome, são 4 pessoas jogando a cada buraco. Normalmente eles iriam os 4 no mesmo carrinho, então precisa haver, para eles ficarem os dois nessas raras circunstâncias juntos, uma situação em que alguém está procurando uma bola perdida, an errant ball, ou esperando para hole out, ou seja, terminar o buraco. Quando eles terminaram antes, estão esperando que os outros terminem. Hole out parece
que a expressão mais normal é embocar, ou seja, colocar a bola no buraco. E aqui eu faço um pequeno parêntese. Muita gente deixou green no final em inglês, usa-se em inglês e em português mesmo, então no mundo do golfe. O finalzinho ficaria localizar uma bola perdida ou embocar no green de cada buraco. Eu acho que esse cada funciona aqui por alguma espécie de simetria sonora. Vale o pequeno parêntese aqui, eu ia dizendo, hoje de manhã eu estava pensando com os meus botões aqui, que o termo que se usa para quando num instrumento de cordas a corda se segmenta, perde sua integridade, já vou deixar claro porque eu estou não usando o verbo aqui, em inglês é break, fulano breaks a string. Em português você arrebenta uma corda. Qualquer um sabe traduzir o verbo break. Qualquer dicionário vai te dizer essa tradução, break, quebrar. E você vai ver o tempo todo traduzido em legenda, em dublagem, fulano quebrou uma corda, quando se quebrou uma corda, etc. O tempo todo, toda vez que aparece isso. A questão é, para você saber que não se traduz por break, porque se usa outro verbo em português, não é que a tradução de break não seja quebrar, é que se usa outro verbo, a única forma é você ter convivido com esse meio. É você ser uma dessas pessoas ou ler sobre essas pessoas. Por isso é que tradução literária tem essa graça de que é bom você saber um pouco de tudo, e é bom você ter interesse por todo tipo de coisa. Por outro lado, a gente nunca vai saber tudo de todos os campos. Nesses casos, tem que ser golfista para entender de verdade o vocabulário que eles vão usar. Na tradução de Graça Infinita, por exemplo, eu saí perguntando para tenistas uma porrada de coisas sobre como é que chama de verdade tal e tal coisa. Por quê? Dicionários não vão te resolver a vida, a não ser que você ache um dicionário muito específico de tenistas ou de golfistas. Notas de dicionário vão te dar que break quer dizer quebrar, e que é sinônimo, que uma corda pode se quebrar, uma corda de metal especialmente, pode se quebrar. Diga-se de passagem, né? String não necessariamente se traduziria por corda, fora de contexto musical. Você precisa localizar o que as pessoas... Você precisa localizar uso e não sentido. Então, nesse caso aqui, é golfe. A gente não sabe de golfe. Melhor dos mundos possíveis, tenta falar com alguém que entenda de golfe. Se for um livro inteiro, pede uma revisão. Isso acontece. Na tradução do Rei Pálido, romance final inacabado do Wallace agora, a gente acabou de pedir uma revisão de um contador, de um tributarista, porque tem muita linguagem de tributarismo ali. A gente precisa que alguém dê uma olhada para que depois alguém vá ler e não diga, putz, que roubado, os caras não acertaram nada do vocabulário da área específica. Quando é um livro inteiro, pede-se uma revisão técnica. Quando é um conto, quando é meia dúzia de palavras ao longo do livro, você tenta procurar alguém, procura um amigo de um amigo e tenta perguntar. Não é tão simples assim. Frequentemente as pessoas não entendem exatamente o que você quer saber. Elas não têm o tipo de obsessão vocabular que a gente precisa ter. Na falta disso tudo, internet. Mas fuja dos dicionários. Use os sites das pessoas. Tente encontrar sites de golfistas, publicações de golfe, blogs de golfistas, páginas de Facebook. Tente ver qual é o vocabulário que as pessoas realmente empregam. Os dicionários não têm obrigação de te dar esses usos campo por campo, eles não estão ali para isso. Então ficamos com embocar aqui, aparentemente, a não ser que alguém me diga alguma coisa melhor. More importantly, mais importante, foi o Jack Vivian que, no fim de março, lembre que ele estava dando aquele contexto de que tinha sido no março anterior, had subsequently suggested or thrown out the idea of, tinha posteriormente sugerido ou thrown out the idea of. Já falamos dos colchetes aqui, né? A gente pode imaginar que a fala do Jack Vivian foi I'll throw out an idea here. I'll throw out an idea. Ele vai ter que fazer pequenas edições para manter isso dentro da sintaxe do discurso indireto aqui. Thrown out the idea of. E são essas interpolações editoriais que estão marcadas entre colchetes. Vocês estão meio que lutando com isso na hora de traduzir. Precisa ser bem específico aqui. Você tem que imaginar qual frase a pessoa disse em discurso direto e quais são as modificações que eu preciso fazer no discurso direto para fazer isso funcionar dentro do meu texto agora em discurso indireto. E aí você marca, sejam duas letras, seja um morfema, seja uma preposição incluída em colchetes quadrados. Então foi o Jack Vivian que sugeriu ou arriscou essa ideia, levantou essa ideia. E qual ideia? Do reportedly highly respected. Dois advérbios seguidos, dois lees seguidos, isso é feio em estilística em inglês. Não tão odiado quanto a sucessão de mentes pelos nossos preparadores, mas a gente vai ter que dar um jeito de marcar isso aqui como inadequado em termos de redação. Reportedly highly respected. Edmund R. and Meredith R.
Darling Memorial Sleep Clinic. O nome dessa clínica é genial. Ela é uma sleep clinic, é uma clínica do sono. Ok, maravilha. Mas ela é uma memorial sleep clinic. Então, o sintagma está segmentando assim, ele traz para frente sleep clinic qualificado por memorial. Por que memorial? São aquelas coisas dentro das universidades americanas que são fundadas e mantidas com uma doação de uma família, etc, etc, e que levam o nome desses doadores, ou desses patronos, ou de alguém que o doador escolheu. Então vai ser a clínica que leva o nome dessas pessoas em homenagem a elas. Por isso uma Memorial Clinic. Mas é super divertido que a família de tudo se chama Darling. Eles são Edmund e Meredith Darling. Os dois têm o mesmo nome do meio, pelo menos a mesma inicial no meio. Eles mais parecem irmãos do que um casal. Edmund R. and Meredith R. Darling. O que no nosso mundo aqui de identidades trocadas, as pessoas são uma mesma, né? O Randall e a Hope são uma pessoa só, ou são um casal, de identidades flutuantes, duas Audreys, dois padrastos, etc. E além das visões duplas do Randall, fica super divertido. A gente não sabe quem são esses Edmund e Meredith, que tipo de relação eles teriam. Como traduzir esse sintagma grandão, né? Muito boa sorte, vai ser enjoado. Não dá para traduzir o sobrenome Darling. Pela nossa praxe normal de tradução de sobrenomes hoje no Brasil. Tem uma referenciazinha que não sei se vale a pena, mas o casal que adota o Stuart Little na historinha infantil é um casal Darling. Então, talvez venha alguma coisa daí, tipo uma historinha infantil, essa coisa do casal fofinho. O sobrenome existe, para começo de conversa. Exceção, a grande regra de não traduzirmos nomes e sobrenomes de personagens. Um personagem que aparece uma única vez e que é só citado, e que nesse caso aqui não está na ação de verdade, talvez justifique. Em Graça Infinita, por exemplo, só para ficar nos exemplos do Wallace, tem uma personagem lá que se chama Mrs. Waite, com um E no final, que é personagem de uma anedota contada por um personagem em um momento do conto, e essa anedota termina com o imperativo wait, sem o E final, ponto de exclamação, ou seja, espera. E, portanto, meio que tem uma ressonância do nome da personagem com essa frase final, uma anedota super bonita. Nesse caso, a gente quebrou essa regra. E, de novo, a gente, porque essa decisão é coletiva. E a gente transformou essa vizinha numa hipotética vizinha, sei lá, grega, e o nome dela ficou sendo Héspera, H-E-S-P-E-R-A. A gente mudou o sobrenome da pessoa para manter essa ressonância sonora ali do final dessa anedota, mas era uma pessoa que aparecia em 1,5 página de um livro de 1000 páginas. Então, talvez aqui, se alguém quiser ser bem corajoso, e de novo, pensando, não estamos trabalhando numa editora aqui, trabalho acadêmico, trabalho para nossos fins internos, talvez dê para mudar o nome desse casal e inventar uma coisa que pareça um sobrenome verossímil nos Estados Unidos e que tenha essa ressonância possível para um leitor português. Ou a gente também pode supor que Darling não precisa desse tipo de esforço, que mesmo a maioria dos leitores brasileiros entende essa gracinha. Clínica essa, que ele disse, era afiliada ou abrigada em ensconced. Não é a melhor palavra para falar de uma clínica dentro de um prédio. Ela estava quase como que embutida. Within the teaching hospital affiliated with Rutgers University in State Brunswick. Por que eu falei lá atrás que aquele parêntese era genial sobre Cornell? Todo mundo sabe onde fica a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. O problema é que essa voz, Randall / Hope, está obcecada por esse problema de que a Audrey ia fazer faculdade, foi fazer faculdade, e aquela disputa de vai ficar in-state, vai upstate ou vai outstate. Esse problema, qualquer universidade para essa pessoa é classificada nesses termos. Ela fica in-state, upstate or outstate. Mesmo quando isso não é relevante, isso não tem nada a ver com a Audrey, se é que alguma coisa aqui não tem a ver com a Audrey, isso acaba vindo à tona. Né? De novo aqui, fica na universidade em Brunswick, in-state. Então, portanto, de novo, afiliado, repetido 2 vezes aqui, e super escrupuloso, né? O Teaching Hospital, a gente em geral traduz por hospital de clínicas, né? O hospital de clínicas afiliado à Universidade de Rutgers. Bem chatonildo aqui, hospital de clínicas, não das clínicas.
as a possible option, como opção possível. Sugeriu, ou aventou, ou levantou a possibilidade, aquele thrown out the idea of, como possível ideia. Muito delicado, né? O Jack Vivian é super delicado. It had also been Jack, também foi o Jack, de novo, não precisa do mais que perfeito, também pode, mas não precisa. Também foi o Jack, e não, ou em oposição a e não, eu acho que funciona super bem, não precisa ir muito longe. E não, qualquer um dos terapeutas de casal supostamente experts, os terapeutas profissionais de casal supostamente especializados, ou experts, se vocês quiserem, que eu tinha me esforçado um monte, I had gone to some lengths, eu tinha feito muito esforço, que eu tinha trabalhado muito, que eu tinha lutado para consultar ou ver, de novo, CF, a tradução que você adotou lá em cima, em desespero, ou desesperado, alguns meses antes, que fez, to make an impression, é causar uma boa impressão, que causou uma boa impressão, talvez boa, pudesse ficar entre aspas aqui, não impression, uma boa impressão quase imediata, ao rapidamente cutting to the chase. Mesmo exemplo dos colchetes quadrados. Né? O que a pessoa disse é I'll cut the chase here. Cut to the chase. Quando ele quer adaptar para o indireto, fica cutting to the chase. Ele precisa desse ting. E ele põe o T dobrado entre colchetes. Somewhat leadingly or rhetorically. Ele inquired, ele inquiriu, ele perguntou algo leadingly. E aqui, não lembro quem agora, usou lá atrás, naquela parte do thrown out the idea, a expressão jogar verde. E aqui talvez funcione, porque a pessoa perguntou, to ask leadingly é fazer uma pergunta que já supõe uma resposta, que já leva a pessoa na direção de uma resposta. Então jogar verde funciona muito bem aqui. De certa forma, jogando verde, ou retoricamente, aqui funcionaria super bem. Mas sem condescendência, ou uma sensação, uma noção de ser patronize, a pronúncia varia, é um inferno, tratado com condescendência. E, de novo, ele está para variar repetindo, né? Condescending or being patronized. Mas o pior aqui é uma questão de agência, linguisticamente falando, porque without condescension, Jack had no condescension. Or a sense of being patronized. Jack had no sense of being patronized. A sintaxe aqui está presumindo que é o Jack que não está se sentindo desse jeito, quando na verdade é o Randall que não está se sentindo assim. Tinha que ser or generating a sense of being patronized, ou a sense of patronizing me. A sintaxe está errada aqui, errada, ponto. A gente tem que fazer isso algo delicadamente, porque ela funciona, o leitor lê e não percebe nada, mas ela está marcada aqui como algo torta. É sempre esse índice do algo errado na sintaxe dessa voz. Se eu, whether I myself, talvez a gente não precise repetir esse I myself, se eu, on balance, tudo dito, tudo somado, no final das contas, would prefer to prevail or win in the conflict, preferiria prevalecer, não sei se prevalecer funciona aqui, muita gente usou, mas preferiria sair por cima ou vencer o conflito, and be vindicated, e ver provado, e provar que era inocente ou estava certo, por um lado, ou, na verdade, preferiria que que o meu casamento com Hope voltasse aos trilhos, e que nós, de novo, tá ruim aqui, porque o sujeito de Back on Track é o our marriage, e o sujeito de derive pleasure é us. Essa frase está erradinha, ela não devia funcionar assim. To once more derive pleasure, derivar prazer, obter prazer, sentir prazer na companhia um do outro e nos afetos um do outro, e retomar it's being possible to get enough uninterrupted sleep. Pior ainda, esse referente aqui já foi para as cucuias. It's de quem? O fato de ser possível, ou a possibilidade de, é quase difícil traduzir tão errado quanto está o texto original. Isso é muito wallaciano. O texto está todo errado, mas funciona e desce morninho. A pessoa nem percebe que tem esses probleminhas. É justamente o que está acontecendo aqui, né? O que está iconizado aqui na cabeça do Randall. Está tudo estranho, está tudo errado, está tudo bizarro, mas tem-se uma sensação de fluxo.
Uninterrupted sleep, dormir direto, se a gente quiser, à noite, para poder funcionar ou produzir efetivamente and feel more like myself again. Porque o my entre colchetes, porque a pessoa disse yourself. A proposta específica, respecting which Hope agreed to at least hear me out, não vou nem comentar mais sobre o colchete, afinal de contas ela disse hear you out. A proposta específica em relação a qual, ou em respeito a qual Hope concordou em pelo menos me dar ouvidos, se a gente quiser, numa manhã de céu baixo, de nuvens baixas, a gente diria, e uma leve neblina, which made a small decorative bay windows light in our breakfast nook appear shadowless and unreal, que fazia... De novo, esse apóstrofo aqui de bay windows está qualificando, na verdade, todo o sintagma small decorative bay window, porque a luz não é pequena e decorativa, é a janela que é pequena e decorativa. Which made the small decorative bay windows light. Tem todo um canhestrismo aqui, isso está esquisito, isso está desviante. Repito, é difícil fazer isso funcionar em português ou em qualquer outra língua, por isso que só ele conseguia fazer funcionar em inglês para começar a conversa. Mas não precisa ser feito no mesmíssimo lugar. O que a gente precisa é manter em mente que esse texto tem sempre esses índices de que algo não está correto. Se você for muito corajosa, muito corajoso, dá para inclusive tentar manter esse índice na tradução, de que algo não está bem traduzido. Mas, lembrem do axioma número 1 da interpretação de leitura e tradução. Autores são geniais, tradutores cometem erros. Então, no original a gente diz, olha, essa frase está erradinha, que legal, que poderoso, que interessante como técnica literária. Numa tradução, nós mesmos dizemos, putz, tradução comeu bola aqui, essa frase não está funcionando. A gente tem a bunda mais protuberante na janela. De novo aqui, como é que a gente vai fazer isso em português? Quase impossível manter essa excentricidade do genitivo aqui, da qualificação da posse, de quem é essa luz. In our breakfast nook, a gente já falou aqui, mesinha ou balcão de café da manhã, não lembro, parecer desprovida de sombra e irreal, e parecia, o verbo parecer está repetido aqui com uma linha de distância, exagerar the haggardness of our exhausted faces. Haggard é um horror de traduzir. Quer dizer ao mesmo tempo cansado, magro, emaciado, acabado. E our exhausted faces meio que já dá conta disso. Teve gente que deixou só a exaustão dos nossos rostos. Não sei se precisa pluralizar esses nossos rostos, já falamos disso aqui. Como reproduzir haggardness, exhausted, o emaciamento de nossos rostos exaustos, horroroso. Was as follows. A proposta era a seguinte, 2 pontos. Que se Hope consentisse em frequentar, atender, visitar a clínica comigo e em nos colocar, veja que de novo a sintaxe está ruimzinha, para ficar bem bom aqui deveria ser consent to attend and place herself with me, porque o sujeito era Hope e agora o sujeito passa a ser nós. Ourselves in the trained and respected clinic sleep researchers experienced, hence, nos colocar nas mãos experientes, treinadas e respeitadas dos pesquisadores da clínica do sono. Então, se os resultados do estudo que a clínica fosse fazer dos nossos padrões de sono servissem de qualquer forma, maneira ou modo, a gente vai ter que usar essas 3 coisas, substantiva, substancial, para confirmar suas percepções e crenças na briga ou na disputa ou na discussão quanto ao meu ronco, então eu me mudaria imediatamente back into our Audrey's former agapemone, or guest room. Essa frase é crucial para o conto. Eu would move immediately back. Não é eu iria para o quarto da Audrey, eu voltaria para o quarto da Audrey. Já ficou dito aqui que o Randall vai de vez em quando para o quarto da Audrey, fica insinuado que ele ia antes, mas aqui a pessoa está dizendo eu vou. Move back quer dizer voltar para a casa de onde você veio. I'll move back to my parents' house. Vou voltar para a casa dos meus pais. Isso fica esquisitíssimo. E a gente vai ter que pelo menos usar o verbo voltar aqui. Imediatamente para o ex-quarto da nossa
o quarto de hóspedes, our Audrey's former agapemone. A palavra grega aqui, agapemone, só googlar, quer dizer zona de amor livre. Tudo bem que essa pessoa já usou palavras que ela nitidamente não sabe muito bem o que querem dizer, mas nesse caso é um ato falho revelador demais, né? Para a antiga zona de amor livre ou quarto de hóspedes da nossa Audrey. Porque se lá atrás a gente tinha um apóstrofo qualificando um sintagma muito grande, dessa vez a gente tem um sintagma muito grande dependendo de um apóstrofe só, né? Porque our Audrey's, what? Former agapemone or guest room, down the hall. Tudo isso está pendurado naquele apóstrofo. E, de novo, com um ligeiro índice de erro, né? Nunca foi o antigo quarto de hóspedes da nossa Audrey. Né? Mas isso tudo está pendurado na mesma árvore, né? no mesmo apóstrofe. Down the hall. Já falamos de traduzir down the hall aqui, no corredor, logo ao lado, qualquer que seja. And consent to follow the medical staff recommendations. E eu consentiria, tem que usar o mesmo verbo lá de cima, porque se pediu que ela também consentisse. Diga-se de passagem, a palavra é charged, aqui, né? Consent é o termo específico jurídico para a relação sexual consensual, né? You have to ask for consent, e é disso que a gente está falando aqui, muito possivelmente, no caso da Hope e talvez no caso da Audrey. Consentiria em seguir as recomendações da equipe médica quanto a tratar meu então supostamente legítimo ronco. Já apareceu bona fide antes, talvez se a gente quiser manter ou não, mas de qualquer maneira usar o mesmo adjetivo. Aí vem um parêntese gigantesco. É verdade, as a child, that I myself... Desculpa se eu fico enchendo o saco aqui, mas a questão é, a gente precisa prestar atenção, precisa ser tipo aqueles caras que ficam bochechando vinho e tentando descobrir notas ocultas e tal, um gosto de asfalto. Esse as a child tinha que estar depois do myself. It is true that I myself, as a child, had evidently. Aqui ele só cria um ruidinho. It is true, as a child, that I myself. Parece uma pessoa improvisando um discurso em voz alta e se atrapalhando enquanto fala, mas, de novo, o índice de algo errado, algo incômodo continua aqui. It is true, as a child, that I myself had evidently sucked or nursed that my own thumb. Ouso dizer que João Vitor traduziu esse nurse that como mamar, e fica ótimo aqui, né? E de novo, o evidently, que ele usa o tempo todo e que é ruim de traduzir, tinha nitidamente... Esse jeito de dizer, eu tinha nitidamente chupado, ou eu, talvez até um imperfeito funcionasse bem aqui, né? É verdade que eu chupava ou mamava no meu dedão, no polegar, se vocês quiserem, enquanto dormia, for such an extended period of time, por um período de tempo tão extenso, por um tempo tão longo, durante a minha infância, as a child, during my childhood, completamente desnecessário. Que o pediatra da nossa família em Wilkes-Barre tinha acabado tinha por fim, directed my parents, instruído meus pais a cobrir ou pintar a unha do meu polegar com um verniz, prescription, é como a gente fala prescription drugs, teria que ser tipo um verniz médico, um verniz farmacêutico de gosto aversivo. Teve gente que traduziu aversive por aversivo, e é bom, viu, porque o adjetivo não é comum em inglês e existe em português também, então vamos deixar um em comum aqui. Um verniz farmacêutico de gosto aversivo ou, por assim dizer, esmalte de unhas. Nail polish. Provavelmente aqui é melhor deixar o esmalte, entre aspas, do que o de unhas. Toda noite, antes de retiring, ele já usou esse verbo retire para ir dormir, né? At least, such was my father's stated recollection. Pelo menos foi isso que meu pai declarou se lembrar quanto a qualquer coisa incomum ou fora do comum, unusual or out of the ordinary, muito boa sorte, nos meus hábitos de sono quando criança. Terceira vez que aparece a childhood aqui, né? O que fica implícito é que a pessoa ligou para o pai para perguntar, escuta, eu tinha alguma coisa estranha no meu sono quando era criança? Colchete. A equipe da clínica Darling tinha pediu que eu e a Hope preenchêssemos relatórios exaustivos, preliminares ou de admissão, de internamento, se a gente quiser, quanto aos nossos padrões de sono presentes e passados, incluindo dados
o mais distantes possíveis, o mais remotos possíveis, incluindo, de novo, a repetição do including aqui, se possível, a infância. Quarta vez que aparece a noção de infância nesse único parêntese aqui. On his own personal time, ou seja, o Jack atendeu esse cara não marcando uma consulta, não no fim de semana, mas no seu, talvez até no fim de semana, na verdade, no seu tempo pessoal, no tempo que era dele, como concessão especial, on his own personal time, durante várias consultas e escambos e diálogos em seu escritório comfortably appointed, escritório confortável, aconchegante, comfortably appointed, mobiliado, até se a gente quiser, no programa de AP. Jack Vivian, malgrado, eu usaria malgrado, sua ponderosa carga de trabalho, teve gente que traduziu por ponderosa, e vale a pena, o adjetivo é estranho em inglês e em português, me ajudou a me preparar, ou ajudou a minha preparação, me ajudou a me preparar, acho que é o melhor jeito, cuidadosamente para a apresentação dessa proposta last ditch. Last ditch é desesperada, o último recurso, se tudo mais der errado. During which I made certain to keep my facial expression and vocal tone non-accusatory and neutral, durante a qual eu tomei cuidado para, eu não deixei de, manter minha expressão facial e meu tom vocal, facial expression, ok, é uma expressão mais ou menos comum, mas vocal tone estava ótimo, não precisava o vocal. Não acusatórios, não acusadores, e neutros, other than a certain level of undisguised exhaustion. Other than não é o melhor conectivo aqui, mas tudo bem. Um certo nível de indisfarçada exaustão, parêntese, a noite anterior tinha sido uma noite particularmente difícil ou ruim, com diversos despertares e acusações. Ponto. A sugestão of last-ditch exhaustion or given up in the way I presented it in the breakfast nook, which... e aqui tem um ponto, essa frase parou pelo caminho, né? Ele me ajudou a me preparar, pum, aí começa com a sugestão de exaustão, de último recurso ou de desistir na forma com que eu apresentei no café da manhã, que, sem dúvida, como Jack Vivian predisse ou previu, made the proposal more impactful, tornou a proposta mais impactante, mais penetrante, mais poderosa, was, in most respects, sincere or heartfelt. Era, no geral, em termos gerais, sincera ou de coração. Although not, obviously, ainda que não, obviamente, mente, in the way hope, e aqui a gente tem uma interrupção desse sintagma aqui, in the way hope, que é de quase esse parágrafo todo. Vai lá para baixo para o appear to believe. A gente tem que voltar. Isso aqui é um daqueles casos raros em que santo será o leitor que passe por isso mantendo esse malabarismo de interrupções e interrupções. A gente vai ter que voltar para lembrar, peraí, esse appeared to estava ligado aqui. Que também parecia ter envelhecido vários anos, acho que não dá para dizer vários anos inteiros, several whole years, vários anos, tá ótimo. Over the preceding winter, no inverno passado, along with myself, junto comigo. O to ali de trás meio que já dá conta, não precisava do along with myself, que também parecia ter envelhecido vários anos ao longo do inverno anterior, junto comigo. Como eu, talvez funcionasse melhor aqui. Interrupção na interrupção, ainda que eu jamais fosse dar voz a essa observação. Em voz alta. Given voice, aloud. Essa pessoa é divertidíssima, ele é tão atrapalhada, cara. Be father's opinions in our marriage as they may. Seja lá o que pense o pai a respeito do nosso casamento, eu tenho noção, I do know enough, eu tenho juízo suficiente, eu conheço o suficiente a dinâmica de um casamento sólido para discernir a diferença entre honestidade e mera brutalidade, violência, crueldade, provavelmente seria melhor. E que, discern that, está puxando esse that daquele verbo discernir, e que tato e circunspecção têm um papel tão grande numa relação íntima
quanto candor and soul-bearing. O pessoal traduziu candor por candura. Não é errado, mas também não é a melhor tradução possível. Candor é honestidade, franqueza. E candura pode recobrir esses sentidos. Franqueza e soul-bearing, exposição da alma e abrir o coração, talvez fosse a nossa melhor tradução. Se não mais. Aqui é uma pequena briga dele com o pai, mentalmente. And who often complained, voltar para lembrar que ela envelheceu along with myself, Hope, and who, Hope, often complained that chronic lack of sleep, isso é a professora Sandra aqui do lado, e que reclamava com frequência de que a falta crônica de sono, ou a crônica privação de sono, although she often was asleep, ele mesmo se interrompe para dizer que ela não tinha privação de sono nenhuma. Se alguém quiser, conte a quantidade de although nessas duas últimas páginas. Embora muitas vezes ela estivesse dormindo, o que ela estava, na verdade, in reality, actually, que é uma dupla que ele gosta de usar, né? Na verdade, de fato, era sentindo os efeitos e reclamando de aquilo de que ela estava sentindo os efeitos e reclamando era, na verdade, realmente sonhos traumáticos ou terrores noturnos. Ainda que eu, é claro, novamente tenha ficado quietinho quanto a essa questão. Kept my own counsel. Guardei isso para mim. Fechei o bico. Não me manifestei. Produced a distracting sound. De novo, vamos voltar para recuperar onde estava isso. Chronic lack of sleep, a crônica falta de sono, produzia ou gerava um som que a distraía, um som incômodo, um som perturbador. Distracting sound. Som entre aspas, porque ela sabe que não é um som de verdade, é um zumbido na cabeça dela. Outra interrupção. Ou, na verdade, a mild oral hallucination. Uma leve ou uma pequena alucinação auditiva. Dá vontade de usar oral, mas melhor não. A auditiva funciona bem. E aí ele diz, eu literalmente mordi a língua para me conter enquanto ela discutia, ou quando ela discutiu, esse putativo som. Tipo, eu não vou falar que isso é uma alucinação. Which mimicked, aqui a interrupção está só de 2 linhas, um som que imitava, não é tanto lembrava quanto algumas pessoas fizeram, é como que reproduzia o tom de um diapasão, tuning fork é diapasão, or well-rung bell. Porque o well, um sino bem tocado, um sino bem dobrado, um sino bem percutido, se a gente quiser. Mas por que o well, um sino bem batido? A gente sempre tem que tomar cuidado com esse bem, porque ele pode ser intensivo ou de qualidade, né? Um sino bem batido pode ser batido até o final, tipo um ovo bem batido. Pode ser tanto que fez direito quanto que fez muito. Appeared to believe. Aí a gente voltou lá atrás, né? Hope, appeared to believe. E aqui vem uma interpolação que não está entre parênteses, não está entre colchetes, mas deveria estar, talvez entre travessões. Her face over the table's centerpiece, grapefruit and dry toast, flirting at times with vortical abstraction and pulses of virid color, but managing to retain or hang on to its visual or optical integrity or cohesion in the drained grey morning light in a way which seemed almost stubborn. E a frase não vai a lugar algum, né? Ela termina naquele appear to believe, e agora a gente tem uma interrupção que fecha a frase. E essa interrupção descreve, de novo, esse limite da alucinação em que o Randall está vivendo. Né? O rosto dela sobre a centerpiece, o objeto decorativo que se coloca no centro da mesa. Pode ser uma toalhinha também. Né? Então, talvez eles estão discutindo no café da manhã sobre o centro de mesa. Falava centro de mesa no meu tempo. Com uma grapefruit. Teve gente que traduziu grapefruit por toranja. Eu mesmo gostava muito de fazer isso durante muito tempo. Dá pra dizer pomelo também. Mas grapefruit acho que todo mundo entende em português mesmo. And dry toast. Detalhe, dry toast aqui, toast como bread, não é pluralizável com a mesma facilidade em inglês do que em português. Então a gente não está presumindo que é uma torradinha. Eles têm torradas. Torradas secas, uma grapefruit e a toalhinha. Isso não é um café da manhã, né? Eles não estão nem tomando café da manhã. A fruta não virou suco, não está cortada, a torrada não tem nada. Ou eles terminaram de tomar o café, isso é o que sobrou. Mas o que a gente tem aqui é meio que uma natureza morta de ressonâncias simbólicas interessantes aqui para nós. E o rosto dela estava flertando por vezes com
uma abstração vorticoide, espiralada, o rosto dela está meio que se dissolvendo numa espiral, e pulsos, latejamentos de virid color. A gente já falou disso, ele já usou essa palavra virid. Eu tô cada vez mais convencido de que ele quer dizer vivid, mas ele não conhece a palavra, ou se atrapalha com a palavra, e ficou virid. Então talvez vírido, víridas, fosse a melhor sugestão aqui para nós mesmos. De cores víridas. Mas conseguindo manter, or hang on to, ou não perder, mas a gente precisaria encontrar um termo meio gírio, um termo meio oraloide aqui, para sua integridade visual ou ótica, lógico que ele tem que dar um sinônimo. Veja que aqui na verdade é uma árvore de sinônimos, né? Sua integridade ou coesão visuais ou óticas, a gente deveria fazer. And the drained gray morning light. Essa drained é complicada, né? O que é essa luz drained? A luz esgotada. Drain é um ralo. To drain something quer dizer esvaziar algo, né? I'm drained pode querer dizer eu estou muito cansado, fui esgotado por alguma coisa. Aqui a ideia de que a luz está passando por essa cobertura pesada de nuvens, portanto a luz está efetivamente drained, mas o peso metafórico aqui é maior, né? A luz esgotada acho que funcionaria muito bom. A gente ganha uma referência ainda, o original até tem, que se a gente usar esgotado aqui a gente está jogando com esse vocabulário da exaustão também, né? In a way which seemed almost stubborn, de um jeito que parecia quase teimoso. Essa ideia é ótima, né? Ele está caindo de sono, ele está tendo alucinações, ele está vendo o rosto da mulher quase se dissolvendo e, no entanto, mantendo a sua integridade de uma maneira que parecia quase teimosa. Ele está com uma raiva acumulada da esposa que faz até o fato de que o rosto dela não se dissolver em alucinação gera essa ligeira, isso é teimosia. Blá, 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 se perdi. Small-framed and sharp-featured. Está descrevendo a mulher agora, né? Small-framed, ela é miudinha. Né? Aliás, eu acho que miúda é uma palavra boa para traduzir aqui, né? Small-framed and sharp-featured, e ela tinha traços pronunciados, não tinha um rosto sem graça, tinha um rosto de traços pronunciados. With a swart or tanned complexion, com uma tez. Swart é muito ruim de traduzir. É algo que eles usam muito vagamente para falar às vezes de um negro e às vezes de uma pessoa branca que tem uma pele um pouquinho mais fora do pálido. Quer dizer swarty ou swart, quer dizer amorenado, se a gente quiser. Ou bronzeada. And highlighted hair, e cabelo com luzes, acho que a gente diz, né? Engraçado que ele não precisaria desse hífen aqui. In a tall bouffant. Um bouffant é um penteado com um volumão assim para cima. Dá para deixar isso em francês, não tem nenhum problema. Which stood aloof and unchanging above the shifting tides of coiffure fashion. Coiffure, eles dizem isso de qualquer jeito. Coiffure. Coiffure seria. Essa descrição é ótima, né? Ele passa por esse momento de raivinha da esposa, mas imediatamente ele olha para a cara dela, essa cara estranha dessa mulher, num conto que parece contemporâneo com um penteado dos anos 60. E um penteado que, eu adoro essa descrição, que se mantinha impávido e imutável sobre as móveis, sobre as perpétuas mudanças da moda de penteados. Dá para manter coiffure em francês também, mas é mais raro usar em português do que em inglês. Aquele cabelo é como um rochedo, né? E lembrem que a empresa do pai, father at The Rock, fica lá as marés passando e o cabelo dela imperturbável, né? Não muda com o passar dos anos. Vai a descrição da esposa, uma descrição já mais afetiva, e aí ele diz: Hope's strong will and refusal to be anyone other than who and what she was had been one of the original attractions between her and myself. Então tudo aquilo no começo é uma oração reduzida, né? Sendo ela miúda, etc, 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 a força de vontade ou a determinação de caráter, o caráter forte de Hope e sua recusa de ser qualquer outra pessoa que não quem ou o que ela era, foi, de novo, não preciso mais que perfeito, tinha sido, funciona também, tinha sido uma das atrações originais entre ela e eu. Uma super dinâmica aqui dessa crise do casamento dos dois, né? Ele olha pro rosto dela, ele não se dissolve, ele fica com raiva porque ela é teimosa, mas diz, mas essa teimosia é uma parte do que eu gosto dela. And at this point, e a essa altura, mesmo durante a minha exausta, fatigada, esgotada apresentação da última opção da clínica pororó, I can even now remembering. Eu ainda lembro de ter lembrado,
Tem uma frase do Ulisses que o Dédalus fala que pensou em pensar em tal coisa, mas ele estava cansado demais. E é exatamente nesse contexto. Ele estava cansado, meio bêbado, quase tendo alucinações, e ele pensou em pensar em alguma coisa. Aqui, não sei se não é de propósito, ele diz que ele consegue lembrar de lembrar. Consigo lembrar de ter lembrado que nunca tinha esquecido disso. Consigo lembrar de lembrar que nunca tinha esquecido disso. Or been unmoved. Nunca tinha esquecido e nem deixado de me sentir tocado by her inner fire, pelo fogo interior dela. Ou deixado de, a minha moda, a minha maneira, do meu jeito, amar and find her desirable. Aqui teve gente que usou, e eu assino embaixo, em 90% dos casos, usar o pronome reto como pronome objeto. Amar ela, desde que a gente não deixe grudadinho assim, que fica feio demais. Nesse locutor talvez não funcione. E pior, a gente precisa de árvorezinha aqui, né? Porque esse objeto, ela, vai ter que estar ligado a dois verbos, né? Amar e achar desejável. Amar e desejar ela, amar e achar ela desejável, um pouquinho melhor. Frequentemente, num caso desses, a gente volta para aquela anedota do não sabe escrever 60, passa 2 cheques de 30. Não dá para lidar com essa sintaxe, gera outra sintaxe. Não tinha deixado de lhe dedicar amor e desejo. Uma solução improvisada aqui, mas qualquer coisa que fuja dessa construção em que eu vou ter que ancorar o pronome objeto em dois verbos diferentes. Apesar do fato de que, even prior to the enervating the solution of the present conflict, mesmo antes da frustrante, irritante dissolução do conflito atual, the intervening recent years had not been, as the saying goes, kind. The intervening recent years, os últimos anos, os anos mais recentes, não tivessem sido, como se diz por aí, bondosos em respeito aos encantos, charms or appeal, de novo a mesma coisa, aos encantos ou atrativos feminis or gynesic, ginésicos, gínicos. A palavra existe em inglês e a gente não tem ginésico nem gínico em português, mas eu talvez não fosse hesitar muito em cunhar uma palavra aqui, porque a gente sabe que o radical está ligado à mulher, ginecologia, etc, etc. Não dá para pôr ginecológico, como alguém pôs, porque ginecológico é referente a aparelho reprodutório, especificamente. Encantos ginecológicos são de outra natureza. Aqui ele quer dizer feminis. Ele está só buscando um sinônimo para womanly. Talvez se a gente quisesse usar feminino e mulher, a palavra mulher, seus encantos femininos ou de mulher, talvez quebrasse um galho. Mas a gente perde esse recurso a um vocabulário grego elevado, que está aparecendo no conto várias vezes. Basta pensar naquele agapemone lá atrás. Né? Although, in her own case, ainda que a adversativa da adversativa, né? Eu continuava achando ela desejável, embora os anos não tivessem sido bondosos com seus encantos, ainda que, no caso dela, as spoliations of time. Teve gente que traduziu por espoliações mesmo. A palavra é a mesma, a origem é a mesma, o matiz semântico geral é o mesmo, mas a gente usa de formas diferentes. Spoliation em inglês é mais saque, o ato de roubar alguma coisa, privar de. Para nós sempre tem uma sombra de ilegitimidade. Espoliar alguém de alguma coisa diferente de saquear alguma coisa. Vagamente diferente. Talvez aqui eu não recomendasse usar espoliações. Embora no caso dela essas espoliações não tivessem resultado, pelo amor de Deus, gente, subjuntivos andam desaparecendo, não tivessem resultado in the swelling, puddling, thickening or bloated effects of the aging process in both her stepsisters and, to a somewhat lesser extent, myself. Nela, o tempo foi cruel com ela, como com todo mundo, mas no caso dela, não resultou nos efeitos de inchaço, e ele vai de novo, repetir muita semântica. Swelling, bloating, thickening querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Espessamento, inchaço e etc. E puddling é meio vago aqui. To puddle é formar poça. Talvez a ideia de algo inerte ou de algo, de novo, murcho, sabe Deus que diabo. Como é que a gente vai traduzir isso aqui? Mas ele está descrevendo muito vagamente esses efeitos de como que de perda de vivacidade.
não tivesse tido sobre ela esses efeitos do processo de envelhecimento, tempo, processo de envelhecimento, dizendo a mesma coisa, teve in both her stepsisters, nas suas duas irmãs adotivas, lembrem que ela tinha true and step siblings, nas suas duas irmãs adotivas e, em grau algo menor, em mim. Ou seja, ele está um pouco melhor que as irmãs, ela está melhor que todos eles. Basicamente é a aritmética do que está envolvido aqui. Certo, crianças? Continuamos a nossa cruzada de não chegar a 1 hora de aula. Estamos parando em 59h36. Então, gritem lá pelo fórum e a gente continua a conversa na semana que vem.